Fala, time! Estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada do Pode Ir, o seu podcast aí de informação e orientação sobre o que, Felipe? Vamos falar com o Igor Baggio, parceiraço, cliente, amigo, que está conosco aqui na bancada. Igor, muito bem-vindo, muito obrigado pelo aceite, dê as boas-vindas e vamos falar um pouquinho quem é o Igor, qual é o DNA da Liga, e você vai contar um pouquinho para nós nesse bate-papo. Olá, Felipe, Paty, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar de um tema que eu gosto bastante, que são os incentivos fiscais e principalmente os apoios e patrocínios. Que legal. Vamos começar, Igor. Quem é Igor? Igor por Igor. Bom, eu sempre gosto de falar que eu sou filho da Kátia e neto da Maria Aparecida. Eu vim lá do interior do Paraná, né, do norte pioneiro do Paraná. Que bacana. Sou jornalista de formação. Desde pequeno, sempre gostei de contar histórias. Eu acredito muito que a comunicação pode transformar a vida das pessoas. Tenho mais de 12 anos de experiência na área. Tenho uma pós-graduação em Publicidade e Propaganda, um MBA em Comunicação Institucional. Comecei a minha carreira no jornalismo tradicional, passei por rádio, revista, TV. E há 6 anos estou no mundo corporativo com o objetivo de gerar reconhecimento das marcas e criar credibilidade e reverberar cada vez mais as marcas externamente. Eu vim do segmento farmacêutico e há 6 meses aceitei esse desafio de ingressar na Liga Telecom. Bicho do Paraná. A Liga é Bicho do Paraná, isso mesmo. Maravilha. Conta um pouquinho, então, da Liga, o DNA, as estratégias, como é que tá isso, Igor, nas suas lideranças, o seu departamento? Conta pra gente. Bacana. A Liga é a operadora referência em telecomunicações no Paraná. Nós estamos presentes nas 399 cidades, então nós temos abrangência no estado todo, temos a maior rede de fibra ótica e nós conectamos tudo que não pode parar, desde a sua casa até o Porto de Paranaguá, o hospital. Hoje nós temos também um projeto que a gente leva conectividade para as escolas, em parceria com o governo do estado. Então, a gente sempre fala que nós conectamos tudo que não pode parar. E o nosso DNA é levar conectividade por meio de soluções para os nossos clientes. E o nosso principal valor é a paixão pelo cliente, né? O cliente, ele está no centro das nossas decisões. Sem cliente, não há Liga. Então, por isso que esse é o nosso principal valor. Perfeito. Muito bacana. E já deu pra sentir aí na sua voz que tem muito propósito envolvido, né? Que vocês trabalham com amor, com paixão. E quando a gente fala em propósito, é impossível a gente não falar de ESG. Então, conta pra gente como que funciona dentro da Liga essa questão de governança do ESG. Hoje nós não contamos com uma área específica de ESG. Nós não temos uma área de responsabilidade social ou uma área de meio ambiente. Nós entendemos que o ESG é uma responsabilidade de todos os colaboradores. Então nós temos um comitê gestor e abaixo desse comitê nós temos comissões, que vários colaboradores de diversos setores fazem parte. Porque a gente entende que é uma responsabilidade de todos. E essas comissões, elas desenvolvem diversos projetos, criam indicadores dentro do social, governança e também de meio ambiente. E já as leis de incentivo fiscal, elas ficam sobre responsabilidade da minha área. Essa pessoa aqui que vos fala é responsável pelos apoios e patrocínios, fica sobre a gestão de comunicação institucional, mas é muito a 4 mãos, porque eu tenho uma interface, né? Nós temos uma interface muito grande com o marketing, até para a gente entender quais são as estratégias de negócio, com o próprio jurídico, controladoria e a própria comissão social, porque todo o projeto que nós recebemos, nós também compartilhamos com a comissão para eles avaliarem para ver se está dentro das estratégias de ESG da companhia. Que legal. E quando a gente fala de incentivados, né, e quando a gente está falando muito mais direcionado ao ICMS. Isso. Conta um pouquinho aí do Profice, ProEsport, experiências que vocês já fizeram, investimentos. O que vocês esperam de projetos novos, enfim? Nós estamos muito animados com os projetos. Nós realizamos aporte via lei Profice, que é de incentivo à cultura, e também de ProEsport, que é destinada ao esporte. Recentemente aconteceu a Mostra Cultural aqui em Curitiba, que contou com o nosso patrocínio via lei de incentivo à cultura. E agora está para começar um projeto que nós estamos patrocinando de forma majoritária, que é o badminton nas escolas. Ao todo serão 50 escolas impactadas no Paraná,
não é somente Curitiba, a gente vai pegar diversas cidades aí no Paraná. É um projeto que é realizado em parceria com a Federação Paranaense de Badminton, que o objetivo é popularizar o badminton dentro das escolas. Terão aí mais de 12 mil alunos impactados e basicamente o projeto vai levar a formação para os professores de educação física junto com os materiais. Então o aluno vai receber a raquete, a rede, né, o volante, que é a peteca, para a gente disseminar o esporte, né, porque a gente acredita muito que o esporte transforma a vida das pessoas. Que bacana. Muito legal. E tem uma questão, até, Igor, que você pode tirar essa dúvida para as empresas que estão nos ouvindo, enfim. Quanto custa um patrocínio via Profice Pro Esporte? Quanto que a Liga pagou? Olha, varia muito de... Não, estou dizendo mesmo de imposto. Tem algum custo, dinheiro de caixa ou não? Não, não tem nenhum custo. Essa é a pergunta. Não tem nenhum custo. Não tem custo, né? Não tem nenhum custo. Ele é o quê? Só um redirecionamento do imposto, é isso? Exato, é uma porcentagem legal do imposto que nós destinamos para um determinado projeto. Então, não impacta o orçamento da companhia e até uma ferramenta super estratégica, porque você consegue desenvolver 2 projetos. Um projeto, às vezes, de incentivo direto, né, às vezes com aporte financeiro direto da companhia e um por meio da lei de incentivo. Então, são 2 modalidades para a companhia. Que legal. E quando a gente fala assim de marketing e exposição, que tipo de projetos, que tipo de atuações vocês gostam? Como que a Liga está vendo? Tem algum município estratégico, algum tema? Como que você trabalha com isso? Hoje nós temos uma matriz de materialidade dentro da nossa companhia, que nós definimos quais são os direcionais da companhia. Então, todos os projetos que nós apoiamos têm a ver com a nossa matriz e também com o nosso negócio, né? Claro, a gente gostaria de patrocinar, né, apoiar todos os projetos, mas não é assim que acontece. A gente tem que ter um direcional, né? Às vezes tem algumas empresas que não têm uma matriz, mas tem que estar ligado ao core do negócio. Hoje, os nossos principais pilares é a conectividade digital, a cibersegurança, projetos relacionados à educação e também ao esporte. Olha só, o Felipe tem trazido muito aqui essa questão da estratégia também dos proponentes na hora de criar os projetos, né, Felipe? Perfeito, exatamente. Essa dica, essa fala que o Igor está trazendo pra gente, vale um corte. Fica a dica aí pro povo. Vale um corte para que os proponentes estudem a Liga, entendam se os projetos deles conversam, estejam atrelados ao DNA da Liga, e você já trouxe os temas. Então, assim, gente, poxa, eu tenho um projeto de ópera, conversa? Talvez não. Né? Então, assim, tem que ter esse discernimento. Não é porque a gente está falando em lei de incentivo que a empresa tem que ir lá e ajudar e tal. Não existe isso, gente. Inclusive, vocês sabem que o Felipe é contra ajudar. Eu sempre falo, a gente tem que ter uma conexão, é um negócio. É isso? Exatamente. Tanto para a empresa quanto para o projeto. Tem que ser bom para os 2 lados, gente. Exatamente. E é uma coisa... Recentemente, eu ministrei um curso, né, em parceria com uma outra empresa para ONGs. E eu falei exatamente isso. Busca estudar a empresa para oferecer o projeto, né? Muitas, principalmente as grandes empresas, elas já têm políticas de apoios e patrocínios publicadas no site. Às vezes dá uma olhadinha lá na política, né, da companhia, nas diretrizes para oferecer o projeto, porque às vezes não tem a ver com o core do negócio, né? O nosso negócio é conectividade. Claro que a gente vai, né, priorizar projetos voltados para conexão. Igor, vocês costumam acompanhar os resultados dos projetos que vocês destinam, que vocês aportam? Com certeza. A gente tem, né, uma parceria com a FS4U para nos auxiliar também nesse acompanhamento, mas isso é fundamental. Não é apenas patrocinar. A gente tem que entender como que esse projeto está impactando a comunidade e até também para a gente divulgar esses resultados para os nossos colaboradores e também para a diretoria da empresa. Então, eu brinco que eu sou bastante chato com os proponentes, eu gosto de acompanhar, ter os relatórios, saber todo o cronograma para entender quando que esse projeto vai iniciar, como que vai ser todas as etapas, para a gente sempre estar por dentro e dar também a devida visibilidade para o projeto. E aí você comentou que a FS4U é a parceira de vocês nisso, então conta agora, Felipe, quanto custa esse apoio aí? Vamos lá, gente. A proposta da FS4U é educar, orientar as empresas nas questões das destinações de impostos, né? Aqui a gente está falando do Profice Pro Esporte, mas tem as destinações federais e as destinações municipais. A proposta da FS4U
é não cobrar nada da empresa. O Igor está aqui, sabe bem a nossa mentoria de contrato. Há uma dúvida gigante. Tá, mas como é que vocês ganham dinheiro com isso, gente? Pelo amor de Deus. Foi a minha primeira pergunta. Não foi nem combinado, hein, Igor? Primeira pergunta da minha entrevista. Eu falei, mas como funciona isso, Felipe? Não pode, gente. Pelo amor de Deus. É o seguinte, quando o projeto é escrito, e agora pegando o Profice e o ProEsport, no próprio edital já tem o percentual de captação. Então, quando os proponentes escrevem, já tem uma rúbrica específica para isso. Então, não faz o menor sentido da agência cobrar um valor da empresa se o próprio projeto já remunera, né? Então, nós somos remunerados por esse valor, emitimos uma nota fiscal para o projeto e ele vai prestar contas na Secretaria da Cultura ou na Secretaria do Esporte do Paraná. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente tenha essa comunicação direta, gerando valor. E da seguinte questão, né, Paty? Como que eu sei o que é bacana para a Liga? O Igor acabou de dar uma dica, mas tem várias empresas que também procuram aportes e projetos. Então, nós entendemos o que realmente faz sentido para as empresas. Temos uma plataforma que recebemos projetos aí do Paraná e do Brasil, qualificamos esses projetos e enviamos para a empresa. O que a agência não faz? A gente não está aqui para vender projeto. Então, se o Igor me perguntar o que o Badminton faz, então eu vou dizer, amigo, não tenho a menor ideia. Conversa lá com a Federação Paranaense, foram eles que escreveram. E por que a gente faz isso? Porque quem escreve, o olho brilha, ele sabe detalhes, ele consegue mostrar indicadores, eles têm toda essa historicidade para passar para o incentivador. Ou deveriam ter, né? Deveriam ter. Essa é uma fala importante, deveriam ter. E a FS foi um facilitador. A gente quer tirar o trabalho das empresas, mas ser esse mediador, intermediador entre o projeto e o incentivador. Então, se a gente fosse traçar um caminho aqui para o proponente, seria procurar a FS4U, cadastrar lá o projeto. Tem um processo, né, de curadoria ali para fazer parte do portfólio. Sem dúvida. A Miriam, o Douglas e a Thalita são criteriosos, gente. Olha, eles fazem o estudo fio a fio de todos os projetos para saber qual deles a gente pode encaixar e para quem, né? E aí é isso que passa segurança para as empresas, né, Igor? Eu acho que ter esse aval, essa curadoria feita por uma agência que está ali em contato com vários proponentes, conhece as iniciativas, passa muito mais confiança na hora de escolher um projeto para destinar. Com certeza. Eu acho que essa expertise, ela é muito importante, esse olhar criterioso, porque eu sempre falo que os projetos, eles passam por várias etapas. Primeiro é uma análise do governo do estado, depois da consultoria que nos atende, depois também do nosso próprio jurídico, da nossa comissão, né? A nossa área de compliance também faz toda uma análise, um pente fino. Então, acho que uma iniciativa acaba complementando a outra, até porque para a empresa ser muito assertiva, porque querendo ou não, a partir do momento que o projeto, ele leva aquela marca, ele tem um peso muito maior, ele tem uma credibilidade por trás disso e a empresa também preserva muito a marca. Então, é necessário, é fundamental fazer toda essa análise antes de realizar qualquer tipo de aporte para entender toda a idoneidade do projeto. E pensando nisso, tá falando de marca, envolve comunicação. Com certeza. Né? E como que a Liga quer ter a sua comunicação, que tipo de contrapartidas são interessantes, como que vocês veem esse processo, Igor? Felipe, para nós, a premissa fundamental assim, das leis de incentivo fiscal é o impacto que ela vai gerar para a comunidade. Porque ela é uma parte do imposto, então ela precisa retornar para a comunidade. A visibilidade de marca, o reconhecimento, nós vemos como uma consequência de um projeto que foi bem realizado. Porque hoje em dia as pessoas, elas se conectam às marcas e por trás de marcas há pessoas. Perfeito. Então, quando a gente vai realizar um projeto numa comunidade, por exemplo, né, a gente realizou um projeto super bacana na comunidade. Nada melhor do que a criança lá falar: pai, eu conheço a Liga, é uma empresa de conectividade que apoia o projeto da minha escola. Então, nós vemos muito as leis de incentivo como uma iniciativa para gerar impacto para a comunidade onde nós atuamos. Eu acho que isso é fundamental e a visibilidade de marca, seja por meio de estratégia de comunicação ou de marketing, ela é consequência, ela não é prioridade.
Aí entra outro benefício, né, que você já trouxe, que é esse de você poder destinar para projetos que estão ali aonde vocês estão também. Então, isso gera muito mais pertencimento, como o Felipe gosta de trazer sempre, e conexão, né? Trazendo a liga aqui, conexão ali com toda a comunidade. Isso é muito bacana, né? Com certeza, porque você tem que destinar para onde você atua. Não faz sentido você ter uma atuação no Paraná, estar próximo da sua comunidade e fazer um aporte, por exemplo, para um outro estado onde você não tem uma atuação. E também conhecer a sua comunidade. Eu acho que isso é fundamental. Você, quanto empresa, você tem que entender a comunidade onde você está inserida, quais são os desejos daquela comunidade, o que essa comunidade precisa, né? Já aconteceu de experiências anteriores minhas, da própria prefeitura chegar e falar, olha, o que eu preciso trazer de curso para a pessoa trabalhar aí na sua empresa? Então, você tem que ter essa proximidade com a comunidade para você entender o que a comunidade precisa da companhia. E você falou sobre crianças, né? Elas são multiplicadoras. Com certeza. É impressionante quando você leva uma informação do bem, como ela consegue replicar isso, e isso leva uma proporção gigantesca, né, Igor? Com certeza. As crianças são o futuro e nós acreditamos muito nessa educação de base, né, que é muito importante. Mas deixa eu fazer um recorte aqui da sua fala, que eu acho que é super interessante. Porque você comentou isso, né? Olha, a gente pode destinar para onde a gente está. Só que quando a gente não destina, quando a gente só paga o imposto, a gente não sabe exatamente aonde aquilo foi investido. A gente deveria saber, né? Mas a gente não sabe. E aí, tem muita gente que não faz destinação. Por que você acha que é tão difícil? Por que você acha que tem gente... Não é nenhuma resistência, né? Será que é falta de informação? O que você acha, Igor? Olha, eu vejo muito que as pessoas acreditam que é algo muito burocrático. Eu acho que isso é a primeira coisa. É algo burocrático, eu não tenho uma pessoa, um headcount dentro da companhia que entenda disso. Eu acho que isso é a primeira coisa que as companhias levam em consideração. Não é um processo simples, mas também não é burocrático. Tem que seguir um passo a passo, né? A gente tem tem profissionais que podem auxiliar, empresas parceiras como a FS4U, mas eu acho que é mais essa desmistificação, que as pessoas acham que é algo super complicado, burocrático, e não é. Então, e é um dinheiro que, querendo ou não, você acaba perdendo ele. Você tem que aproveitar se existem essas leis. E o CIS-Profice é super tranquilo, né? CIS-Profice é a plataforma do governo, tanto para a Secretaria da Cultura quanto do Esporte. Todo o processo está dentro daquela plataforma. Então, ela é meio já automático. Você clica, abre uma janelinha e tal. Então, assim, deixa a questão também burocrática muito mais tranquila para a galera fiscal, pessoal do tributário. E o bacana dessa plataforma é que quem tem o direito de receber o recurso é o proponente. Uhum. Então, é ele que dá o aceite. Então, chega lá, uma empresa X, eu quero patrocinar o projeto, vou dizer o meu esporte, tá, gente? De pádel. Pádel tem que escrever também na lei de incentivo. Vamos popularizar. Por favor, a Federação Paulista de Pádel, tá perdendo passo aí, E aí, vou lá e escrevo o projeto, mando o recurso. Se o proponente não quer, ele dá ignorar. Então, olha só que bacana esse processo. O proponente tem o direito, então tem que estar muito bem acordado, né, Igor, entre incentivador e proponente, essa comunicação para que não veja essa situação desagradável de, vou ignorar o patrocínio porque eu já tenho uma outra. Então, assim, tenha essa comunicação, tenha isso muito adestrado, trabalhado antes para não acontecer esses processos, né? Por isso que é muito importante estudar as leis e os editais, porque às vezes por um dia você acaba perdendo a data. Sim. Então, é algo, assim, muito importante ter esse olhar mais atento de estudar esses editais para acabar não perdendo essas oportunidades. E vai muito também naquilo que a gente conversou, da empresa estar em contato com o projeto, né? Para ver se também faz sentido para o projeto ter aquela empresa como parceiro. Perfeito. Você falou isso, eu fiquei lembrando aqui de 2 casos que me partiram o coração, mas enfim, é um processo importantíssimo. E como nós, brasileiros, temos preguiça de ler, né? Então, o proponente tem que ler os editais de verdade. A tua dica é muito boa. Eu me lembro que um proponente tinha que colocar um comprovante de conta de luz e ele colocou do mês de agosto e tinha que fazer de setembro. Então, assim, ele perdeu o edital porque ele colocou o comprovante o mês errado. E uma outra proponente da Lapa, essa me doeu o coração porque era uma querida menina, super envolvida, ela deixou para o último do último minuto. Como boa brasileira. E ela teve um problema, ela não conseguiu escrever o projeto, estava
todo pronto, orçamento detalhado, tudo pronto. Eles não conseguiram perder o prazo. E aí, como o edital ele é bianual, pense... Só daqui a 2 anos. Só daqui a 2 anos. Verdade. Por isso que é importante ficar sempre atento aos editais. E não deixar para última hora, né, gente? Não então, deixar. assim, o edital abriu, faz antes, errei, vai lá, corrige, dá tempo. Agora, deixar para a última hora pode dar ruim. E fora que são inúmeros acessos, né, no sistema. Exatamente. Eu como uma pessoa que tem o hábito de procrastinar, às vezes que eu faço, eu marco uma data errada, né? Se é pro dia 20, eu marco que é pro dia 15. E aí eu fico Pra ter na uma cabeça que gordurinha é ali. dia 15, porque aí pelo menos se eu esquecer ainda dá tempo. Aproveitando data, foi muito boa a gente falar sobre isso, porque existe uma dúvida no Brasil sobre as destinações federais. Né? Então, assim, qual é o último dia que a empresa pode fazer a destinação? É o último dia do ano? Não. É o último dia bancário do ano. Isso muda tudo. Uhum. É impressionante. Então, as empresas que fazem aportes trimestrais, o mês acaba lá, dia 31 é o último dia, a gente vai avisar dia 29. Por quê, Igor? Ainda acontece o proponente mandar o CNPJ errado, os dados bancários errados, então a empresa faz o aporte, quando bate, volta no banco. Se é o último dia, Não tem choro. perdeu, querido. Perdeu. E tem todo um processo interno. Tudo um processo. E tem uma expectativa, que é isso que me deixa mais triste. A empresa está na expectativa de fazer o aporte, o proponente de receber o recurso. E quando acontecem essas situações, gera uma decepção geral para todo mundo. Né? Então, proponente, investidor, agência, todo mundo perde. E quanto que isso pode reverberar na comunidade? Né? Quantos empregos diretos e indiretos, projetos são envolvidos? Então, é uma cadeia de negócios muito forte envolvida que por um detalhe a gente perde. Com certeza. E às vezes também, dentro do mundo corporativo, a gente tem alguns processos que têm que ser respeitados, né? Desde esses lançamentos, igual você falou, dessa questão bancária, até mesmo quando a gente cria uma expectativa de um projeto, porque não é só eu apenas que aprovo, né? Nós submetemos para várias comissões e aí cria toda uma expectativa dentro da companhia. Exatamente. E aí pode perder oportunidades futuras, né? Porque... Com certeza. E falando em futuro, já vamos aproveitar para falar um pouquinho de quais são os planos aí da Liga para o futuro em relação a esse uso estratégico das leis de incentivo, Igor. Paty, nós estamos numa gestão de conhecimento das leis de incentivo fiscal, estudando elas cada vez mais para nós utilizarmos o máximo possível. Atualmente, a gente também está em um momento de desenhar uma política de apoios e patrocínios, né? Hoje nós já temos a nossa matriz de materialidade com os nossos direcionadores, mas nós estamos desenvolvendo essa política que vai guiar todos os nossos patrocínios, e isso é algo muito importante para a gente. E aí nós estamos abertos também para receber novos patrocínios. A gente também tem os patrocínios diretos, os nossos projetos que nós realizamos com a comunidade, e também a gente acredita muito no trabalho em rede. Então nós contamos aí com diversas empresas parceiras, onde a gente desenvolve diversos tipos de projetos. Muito bem. Vamos lá, Igor. A gente está indo para o nosso término dessa jornada, desse episódio. E assim, você deixou aqui muitas dicas valiosas, muito processo interessante, tanto para proponente. E a Paty falou um tempinho atrás sobre a questão da falta de informação. E eu bato nessa tecla, né? Por que será que tantas empresas não conseguem acessar as leis de incentivo, né? Então, a gente fez um estudo e é assustador. 80% dos projetos escritos via lei de incentivo não conseguem recurso. Uhum. Por 3 motivos. Você sabe quais são? Não. Primeiro, as empresas não conhecem os projetos e aí a gente não consegue fazer o aporte. Os projetos não conhecem as empresas potenciais no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Brasil, quando a gente fala de lei federal. E quando um projeto encontra a empresa, talvez a proposta de valor não converse com a estratégia da empresa. Não está vinculado com a ODS, não é um município estratégico, não é uma temática. E tudo isso a gente fala, eu sempre falo, e as pessoas dizem, Felipe, você é muito marqueteiro, você sempre diz isso. Tem dinheiro na mesa, Igor. Tem muito dinheiro na mesa. O que falta é projeto bom. Uhum. Você concorda com isso? Concordo. Fala aquela câmera isso, porque senão você vai dizer que foi só o Felipe que falou. O que falta é projetos bons
que estudem a relação com as empresas para conseguir um incentivo assertivo, né? Com certeza. A apresentação dos projetos, eu acho que é algo muito importante também. Legal. Né? Às vezes a gente... Quando eu comecei a estudar mais sobre as leis de incentivo, né? Eu tenho acesso aos sistemas ali do Profice, do ProEsport. E eu estava dando uma olhada nos projetos. Alguns, eu falo, falta um pouquinho de comunicação e de um projeto ser marqueteiro, ser um projeto vendível, assim, para uma empresa, né? Ter uma apresentação. E eu não digo uma apresentação aí complexa, uns 4 slides, assim. Não é 3D, né? É, uma coisa super simples, explicando o objetivo do projeto, o alcance, as contrapartidas. Isso eu vejo que falta um pouco. Claro, a gente teve, né, grandes melhorias, né? Pensando, né, dos anos anteriores, né? Tem projetos aí já com uma grande expertise, mas ainda eu percebo que alguns ainda precisam, né, melhorar cada vez mais. E eu percebo também que os próprios projetos buscam essa melhoria, às vezes de conversar, igual, mais uma vez eu bato na tecla, aquela reunião de integração, de entender, é muito importante que às vezes o projeto fala, olha, eu consigo atender dessa e dessa forma, que às vezes não estava previsto no edital. Então essas conversas são muito importantes. E também eu acho que o projeto, né, principalmente quando a gente fala de terceiro setor, o mundo corporativo, ele acaba sendo um pouquinho diferente do terceiro setor, né? Às vezes as pessoas falam, as coisas são rápidas, eu consigo aprovar um projeto de 1 milhão. Não é assim que funciona. Existe um orçamento que a gente começa 1 ano antes na companhia, né? Então também falta um pouquinho do feeling corporativo, de entender o momento certo, entender que a gente tem processos a serem cumpridos, né? Eu não consigo dar um retorno de um projeto em menos de 24 horas, né? A gente tem vários processos para seguir para dar esse retorno. Legal. Foi muito bom você falar essa questão. A gente tem uma parceria muito forte com o Instituto Impulso da RPC, a Elaine, nossa parceiraça. Nós também, aqui tá? A Paty, ó. Passei por lá também, Igor. Legal. Nós somos parceiraços do Instituto GRPcom, com a Ana Gabriela. Nós temos um carinho muito grande, uma parceria muito grande. Eu vou mandar um abraço lá pros meus dois colegas, aí, então. E a gente fez... algumas lives que a nossa proposta também, como a FS4U, é ter projetos qualificados. Eu preciso de ter proponentes qualificados para que recebam o recurso dos nossos clientes. Uhum. Então, essa questão que você fala aí da apresentação, do pitch de venda, é fundamental. Então, quando uma empresa, eu vou olhar para vocês e vou dizer, quando uma empresa tem interesse em conhecer o teu projeto e ela marca uma reunião no Teams, no Google Forms, me ajude, no Zoom. No Google Meet, né, Felipe? Google Meet, desculpa, gente. Google Meet, me perdoe. É fundamental que o proponente estude a plataforma antes. Não deixe para o último dia para entrar e dizer, não sei entrar. Porque assim, quando você não entra na reunião, você perdeu uma oportunidade. E talvez não volte mais. E às vezes, para encurtar o processo, às vezes nós colocamos alguns executivos já nessa reunião, que é o tomador de decisão. Verdade. E a agenda é muito complicada. Então a gente já consegue um encaixe numa agenda, e aí chega lá, dá um atraso, não abre, ou às vezes nem entra. Então isso é fundamental. E a FS4U, ela também está aqui para educar o terceiro setor dessa forma. Então a gente marca uma reunião antes, explica quem é a empresa, qual é o DNA da empresa, qual é a temática, quanto tempo ele tem, como que ele otimiza esse tempo na reunião. Para nós é muito importante o terceiro setor se fortalecer e se qualificar para que a gente saia dos 80%. E a gente aumente esse percentual porque dinheiro está aí, né? Sim, a gente tem que passar esse percentual, né? Chegar a passar de 100, né? E aí a gente vai pro pós também, né? Já que a gente falou aqui do Impulso, o Impulso promovia o Prêmio Impulso e eu ajudava a avaliar os projetos lá dentro. Verdade, eu fui avaliador também. Eu também fui avaliador ano passado. Então vocês sentiram a mesma dor que eu sentia. Às vezes você olhava, você sentia a paixão. Mas não tinha evidência, né? Não tinha um relato bem construído. E aí você falava, poxa, merecia tanto, né? Com certeza transformou ali aquela região, aquela comunidade, a vida daquelas famílias, mas não consegue mostrar isso. E aí, a gente tá falando aqui de um prêmio que acontecia, mas quando isso vai para a empresa, é a mesma conta, né, Igor? Vocês também precisam conseguir medir aonde que foi aquela destinação, de que forma foi utilizada, como impactou a comunidade, se
se cumpriu aquilo que prometeu, né? Com certeza, até porque nós temos um relatório, né? Todo ano nós damos transparência às nossas práticas de ESG. E a gente precisa ter dados para colocar no relatório. Não tem como eu apenas escrever e não ter documentos que comprovem o que aconteceu. Então, isso é muito importante. Mensurar retorno, né? Exatamente. E é assim, esses dias agora eu também estou fazendo parte da comissão social, sou vice-presidente da comissão social. E nós estávamos falando muito disso, porque quando nós vamos para uma reunião de diretoria, a gente tem que levar dados. E no social é um verdadeiro desafio, né? Levar dados, números, né, de como que foi esse impacto. Então é um verdadeiro desafio e a gente conta muito, né, com os projetos. A gente percebe essa dor, Igor, que a FS4U assumiu esse compromisso. Então, a gente percebe que o terceiro setor não está preparado para ter uma forma resumida e estratégica do impacto do projeto. E às vezes não tem condições, né, de construir. De metrificar, né? Exatamente. E a empresa, a gente não quer dar trabalho, né? Então, a gente quer tirar o trabalho de vocês, da área de comunicação, marketing, design, fiscal, enfim. Então, a gente tem um processo, inclusive a Paty está liderando isso. Ela faz essa interface entre o projeto e vai repassar estrategicamente essas informações para a empresa através da nossa plataforma, a Link, Leis, Incentivo e Compliance, que justamente a gente quer deixar a historicidade. Então, caso alguém saia do departamento, puxa, levou toda a informação do incentivo de 2025, 24, 23, 22. E agora? Né? Então, a gente tem uma plataforma onde a gente tem tudo o histórico da empresa e vocês podem assumir a estratégia ESG do relatório. Então, colocar isso e valorar isso de uma forma quantificada e quali vai te facilitar e vai ser muito legal. A ideia é traduzir, né, o que a gente recebe ali na linguagem de terceiro setor, que ainda está um pouquinho distante da linguagem corporativa, para números, para resultados concretos, para algo que você chega ali e tá com tudo pronto para apresentar para a diretoria. Não, isso é excelente. Até quando chega no momento do relatório, né? Que daí começa as áreas. Eu preciso disso, daquilo. A gente ter esses dados concentrados, com certeza, faz toda a diferença. E facilita, né? E facilita bastante. Maravilha, Igor. Agora sim, a gente está chegando no nosso final desse episódio. A gente tem que fazer uma última pergunta para você. Diga, vamos. Você já arranjou uma desculpa para tomar um café? Com certeza. Ah, que sensacional. Com certeza. Essa é a proposta do nosso patrocinador, parceiraço Francisco, de Gusto Café, que inclusive está aí todo mundo saboreando esse café nesse podcast. A gente quer agradecer essa parceria com as lojas no Juvevê, no Parque Shopping Barigui. Tem aí um presente para você, que aí a gente tira a foto, manda nas redes sociais, Vini, é isso? Fechado. Vamos mostrar também a nossa outra companhia aqui, né? O Senhor IR. Apresenta o Senhor IR, por favor, Felipe. Senhor IR, nosso mascote. O que é o Senhor IR? Quando a gente fala de lei de incentivo, todo mundo pensa no leão. Uhum. Nós não somos leões. Nós não somos animais. Nós somos... Vamos dizer quem que a gente é, você sabe? Você identificou aí pela imagem? Olha, para mim é um facilitador e um comunicador. Que palavra legal, hein? Mas ele é um domador. A gente quer domar esse leão que a gente chama de impostos de uma forma muito tranquila. Inclusive, ele tem uma cartolinha porque ele não tira o leão da cabeça. E todo domador, né, Paty, ele tem uma arma, que é ou um chicote, ou um banco, uma cadeira. Toda foto você vai ver isso. A nossa arma está aqui, ó. Esses 3 objetos na nossa frente, que é o microfone, que é o poder falar, persuadir, levar essa informação para todos os cantos do Brasil. Temos aí processos de ICMS em todos os estados, o PROAC de São Paulo, Rio de Janeiro, o LIC, PIC, enfim, uma sopa de letrinhas. Mas a gente precisa, sim, levar essa informação, essa orientação para todas as empresas usarem a lei de incentivo como estratégia de negócio. É o poder da comunicação, né? Estamos aqui entre comunicadores. Já me considero, depois de quase 10 anos no grupo de comunicação, a gente aprende lógico, um pouquinho. Com certeza. E nós temos um ritual, que a gente termina com o nosso brinde do bem. Eu quero te convidar, por favor. Com certeza.
Muito bom, gente. Muito obrigado. Valeu, time. Valeu, até a próxima. Até mais, obrigado.